conosciuto il movimento grazie a una bocciatura. È nata un'amicizia sul luogo di lavoro. In un castello diroccato tra gavettoni e vespri. Un invito sul lungomare a bere qualcosa. La prima ora di religione al liceo Berchet. Giocando a tennis con un prete. Я обняла слезами вокзал Алматы. Cantando. Preparando una mostra al Politecnico di Milano. Я увидела в школе смешного итальянца. Один матч по баскетболу. Through my family and my Italian teacher in high school. Tramite il compagno di banco alle superiori. На празднике в университете в Караганде. On a bus in Texas. By chasing a girl to Maryland. Dopo il terremoto di Irpini. My sister brought me along. Когда мы смотрели фильм Андрея Рублев. In una gita a Caserta Vecchia. Through my junior high poetry teacher. Dom Luigi Giussani escreveu ao Papa dizendo que não fazia intenções de fundar nada quando, no mês de outubro de 1954, subiu as escadas do Liceu Clássico Berchet de Milão para ensinar religião. Desejava apenas que Cristo estivesse ao pé dos jovens numa Itália que se estava tornando rapidamente laica. A verdadeira realidade da nossa escola dos anos 50 era o esvaziamento absoluto, mais total e completa descristianização do nosso ambiente, dos nossos 15 anos. Todos nós que pertencemos à juventude estudante éramos todos pessoas convertidas. Para Dom Jus, como era chamado desde sempre, a descoberta fulgurante da pessoa de Jesus presente não podia ficar escondida num seminário ou reservado aos sermões do domingo. Jesus, presente na vida e para a vida, era isto que Dom Giussani pretendia comunicar aos jovens estudantes do Liceu Berchet. Alguns foram conquistados pela proposta, outros recusaram-na, mas ninguém ficou indiferente. Tinha uma capacidade extraordinária de estabelecer relações conosco. Considero que sua característica principal era aquela de se saber identificar com a geração que tinha à sua frente. 50 anos depois, Comunhão e Liberação, um movimento criado por aquele professor de religião, está presente em 70 países do mundo. Muitas escolas e empresas, iniciativas de caridade, coleções de livros e CDs, centros culturais, o meeting de Rimini e milhares de pessoas inspiraram-se naquele movimento. Dom Giussani é hoje considerado uma das grandes figuras do nosso tempo. Como pode explicar este reconhecimento? Você que durante toda a sua vida nunca o procurou? Ho sempre cercato di vivere la vita. Procurei sempre viver a vida nas suas exigências pessoais, concretas e na sua aplicabilidade, como resposta a necessidades reais. Ouvir uma sinfonia dirigida pelo maestro Muti ou por Von Karajan pode ser um prazer maravilhoso, pode despertar uma emoção extraordinária, pode representar um mistério que se revela e é por isso que insusceptíveis belezas surgem ao horizonte do coração. Como um prêmio conferido ao coração do homem, ao nosso coração de homens, no meio da confusão e da incerteza, à procura de qualquer coisa que falta. Isto são os blues. Os blues são a minha música preferida. E creio que, em qualquer modo, foram os blues que, afinal, me levaram a ele. Vou contar-vos com um pouco de música, dado que a música é a minha profissão. Jonathan vem de uma família de judeus não praticantes que herdou do seu pai e de sua mãe uma enorme paixão pela arte e pela música. Estudou-as à procura do princípio, a origem. Uma pesquisa longa e sofrida que o conduziu primeiro a frequentar igrejas e comunidades de todas as espécies e depois a tornar-se cristão. Por último, um convite para jantar num restaurante chinês. E durante o jantar, sabia que estava em casa. Sabia que isto era aquilo que tinha procurado, aquilo que tinha esperado
pela qual tinha sofrido muito. Tinha recebido a resposta de uma amizade na qual podia viver as questões mais profundas da minha alma, aquelas em que eu podia ser livre, ser eu próprio, seguir Cristo e estar em companhia juntamente com outras pessoas. Tudo isto era muito simples e humano. A partir daquele momento, retoma o trabalho na sociedade do seu amigo David Horowitz, que alguns anos depois se exibirá num memorável concerto no meeting de Rimini. Compõe jingles para a publicidade e músicas de programas de televisão. Hoje, Jonathan é o responsável do movimento na América. Foi sua a ideia que tornou famoso o movimento em Nova York, a Via Crucis da Sexta-feira Santa na ponte de Brooklyn. Um gesto que se tornou familiar para muitos dos habitantes de New York, um evento também mediático que no início parecia um temerário desafio à cidade, símbolo e coração do Ocidente. Parecia uma loucura aquela cruz na ponte de Brooklyn, entre cabos de aço, entre o barulho e a gente de Manhattan, Wall Street e Ground Zero. Mais tarde, Monsenhor Albacete, escritor e teólogo, dirá: no dia 11 de setembro, a América sentiu que estava para afundar no nada e por alguns instantes foi clara a decisão que tínhamos de tomar, a realidade ou o nada. Portanto, naquele dia, a Via Crucis da ponte de Brooklyn parecia querer lembrar à cidade mesmo aquela escolha entre a morte e a vida. Seattle, na América, tem a sua pequena capital em Bay Ridge, um bairro de Brooklyn. Por circunstâncias aparentemente casuais, há cerca de 9 ou 10 anos atrás, poucas famílias, uma casa de memórias Domini, representaram o ponto de partida de uma presença que depois se foi desenvolvendo por toda a cidade. Grande abraço a New York, depois a todos os Estados Unidos da América. Keep your lamps trimmed and burning. Keep your lamps trimmed and burning. Em honra de Bay Ridge foi fundada uma homónima banda, uma sociedade recreativa artística de alta qualidade que produziu durante longas noites um par de bons CDs e vários concertos. Há alguns anos atrás, antes da Via Crucis e antes da Bay Ridge Band, a comunidade de Seattle era uma pequena realidade composta sobretudo de italianos que tinham vindo aqui por motivos de estudo e de trabalho. 4 gatos dizem que se encontraram nos cafés de Manhattan para fazer a escola da comunidade, um dos momentos fundamentais da Seattle, a leitura comum de um texto de Don Giussani. Hoje existe uma sede, uma edição em inglês da revista do movimento, bem como uma centena de comunidades espalhadas por toda a América. A grande volta deu-se em 1997, quando o censo religioso começou a ser publicado oficialmente em inglês e foi apresentado às Nações Unidas. A partir daquele momento, parece que Religious Sense começou a traçar os passos de um caminho que levou à criação de uma grande rede de relações. De facto, um dia, o livro em questão chegou a Evansville, no estado de Indiana. Uma cidade completamente espalhada, toda cheia de espaços e de extensões. Para ir a uma pizzaria deve-se usar o carro e percorrer 20 km. É o Midwest, onde a gente está muito bem. Aos domingos os jovens vão à missa e projetam com antecedência a universidade e o futuro. Naquele dia, Mike Epler, docente da universidade e responsável pelos jovens da diocese, percorreu 20 km para ir a Barnes & Noble. Precisava de um livro de Martin Lutero. Mesmo ao lado daquele volume, encontrava-se um outro de um autor italiano desconhecido, Luigi Giussani. Foi atraído pela capa que ilustrava uma pintura de Paul Klee. Para mim não fazia sentido que alguém tivesse posto um quadro de Paul Klee na capa de um livro intitulado Sentido Religioso. Assim comecei a ler o livro aqui na livraria e era interessante. Objeto impõe o método. Por este motivo ofereci este livro aos meus amigos e disse: vamos lê-lo juntos. Os amigos de Mike são rapazes que procuram uma razão de viver e que se interrogam sobre o ser cristãos. Encontram-se na pizzaria Turoni, a única coisa é Evansville que tem um nome italiano e só aquilo. Falamos do método que Giussani propõe e encontrávamos-nos uma vez por mês. E agora, uma vez por semana. E às vezes, mais do que uma vez por semana. Foi assim que começamos. Penso que a coisa interessante é que tivemos ocasião de aprofundar uma amizade como esta.
Uma amizade autêntica que nos consente de pormos-nos em discussão. Aquilo do que precisávamos em Evansville não era outra experiência religiosa, dado que aqui há muita religião. Aquilo de que tínhamos necessidade era um ensino para perceber porquê, para perceber como, para perceber o objetivo e o significado das coisas. É uma educação, a verdade é o real. Na Indiana do Sul, Seattle surgiu deste modo, da terra dos colonos de origem alemã. Agora já são uma centena aqui em Evansville. E foi assim que aconteceu em muitos outros lugares da zona de Midwest, na América Profunda, desde Kentucky ao Tennessee, em St. Louis, a porta do Oeste. Um movimento difunde-se com o movimento das pessoas que mudam de universidade e de trabalho e onde quer que vão propõem a escola de comunidade e se ligam com intermináveis cadeias de e-mails. Desde o primeiro dia que o encontrei, voltando de Milão para Roma, Don Giussani falou-me de seu desejo. Descobrir um meio para difundir o carisma nos Estados Unidos, para que crescesse como uma planta americana, um fruto americano. Cientista que se tornou sacerdote, teólogo e comentador de jornais e televisões, Monsenhor Albacete encontra Don Giussani graças a Dom Angelo Scola, hoje cardeal de Veneza. O futuro consiste na possibilidade de uma presença católica, como nunca tinha acontecido na história da América. Neste sentido, também, podemos ajudar a Igreja a adquirir confiança na sua missão. O Monsenhor, que parece Falstaff e que pôs CL na matrícula do seu carro, tornou-se o ídolo dos rapazes aquém e além do Atlântico. Hoje, aos jesuítas de Brooklyn, falará de Kafka e, como sempre, começa com o spot. Will be brought to you by Dunkin' Donuts. Mystery's favorite donuts. Delle volte leggiamo insieme. Às vezes, lemos juntos poesia de Shakespeare e de outros grandes poetas ingleses e americanos. Falamos do fato que nós temos os mesmos desejos destes homens. Portanto, estamos à mesma altura deles. Stare alla stessa altezza di loro. Del resto, già Eliot. Além disso, também Eliot tinha algo para dizer, com uma certa segurança de si, quando perguntava: foi a humanidade que abandonou a Igreja? Foi a Igreja que abandonou a humanidade? Mas como pode um homem do meu tempo, o homem destes tempos, falar de cultura, usando a palavra cultura, não considerar esta frase? Ignora 4/5 do mundo. Mas é uma crítica à Igreja ou é uma crítica à humanidade? Ambas as duas, inicialmente porque é a humanidade que abandonou a Igreja. Porque se eu preciso de algo, e este algo vai embora, eu corro atrás dele. Ninguém corre atrás. E a Igreja, quando abandonou a humanidade? A Igreja começou a abandonar a humanidade, na minha opinião, na nossa opinião, porque esqueceu quem era Cristo. Não se apoiou sobre teve vergonha de Cristo. De dizer quem é Cristo. De dire chi è Cristo. Meio século antes de Ciel, de New York, também os alunos milaneses meditavam sobre poetas e ouviam Chopin. Penso di aver capito che
Penso ter percebido que a novidade era que para Dom Giussani a religião não era uma disciplina acadêmica como as outras que se ensinam, como se ensina matemática ou geografia, mas era um encontro com a realidade viva, com a pessoa de Jesus, uma realidade viva na igreja que, portanto, penetra toda a vida. Tem um conteúdo intelectual, porque justamente também faz parte das disciplinas da escola, mas com conteúdo intelectual que acende luzes para toda a vida. Naqueles anos 60, os CL de Dom Giussani exercem uma grande atividade. Não só se lançam em grandes batalhas contra a cultura laica que dominava Milão e a Itália em geral, mas, aos milhares, durante os fins de semana, frequentam as zonas rurais pobres da zona lombarda para fazer brincar e estudar as crianças. As zonas rurais da Lombardia exprimem a dimensão da caridade, um dos 3 pilares da experiência cristã, segundo Dom Giussani. Os outros 2 são a cultura e a missão. E depois as partidas para o Brasil. Várias vezes o caminho que une o centro de Milão com o aeroporto de Linate torna-se estreito devido a grupos de jovens que festejam os amigos que partem em missão para Belo Horizonte. Aquela da juventude estudante é uma história pouco conhecida da Itália daqueles tempos, antes da grande explosão de 1968. Aos milhares de toda a Itália seguem os exercícios espirituais em Varigote e na Ligúria. Estudantes, admiradores dos Beatles e dos Rolling Stones, dirigem-se ao longo do caminho da Via Crucis, aprendem a dizer a hora média como fazem os frades beneditinos, tão amados pelo sacerdote lombardo. O conceito de pureza ou de virgindade dos frades do século XI, a começar por São Bernardo, é um canto à beleza, ou seja, um canto no qual a beleza vence sobretudo. A contestação dos estudantes derrota a juventude estudante, sobrevivem em poucos. Depois veio o período do ano 68, com essa problemática geral da cultura ocidental, com uma contestação contra todo o passado. Portanto, um contexto que mudou várias vezes. Nesse contexto, Giussani encontrou de um lado a continuidade, a identidade de sua intenção, que é a identidade da fé católica, ou seja, a identidade de um encontro com Jesus Cristo. Mas foi esta identidade dinâmica que lhe consentiu de afrontar, com meios adequados às mudanças, esta sua realidade. Parece-me que um ponto elementar é que para Giussani o cristianismo não é uma doutrina, mas um acontecimento. E foi assim que, em 1969, nasce Comunhão e Liberação. O nome aparece num panfleto daquele ano. Foram anos duros. Ciel foi atingida por centenas de ataques e atentados da parte dos grupos extremistas, sobretudo da esquerda. Os outros diziam que a liberação deriva da revolução. Aqueles de Comunhão e Liberação diziam justamente não vem da comunhão, ou seja, vem da experiência de unidade do reconhecimento de Cristo que eles procuravam viver. E foi mesmo nos meados dos anos 70, num momento marcado pelas dificuldades, que Dom Giussani pede ao movimento para se modificar. Na prática disse o seguinte, ou seja, que nós devíamos encontrar nossa consistência na originalidade daquilo que éramos. Ou seja, que a liberação já tinha sido obtida, não era algo que era preciso conquistar, já tinha sido dada como início, obviamente. Não era algo que tínhamos de realizar com as nossas forças e com ânsia para sermos melhores do que os outros. E isto foi uma outra passagem muito importante, porque nos tornou mais livres, ou seja, tornou-nos isentos das chantagens da situação. E, na minha opinião, também foi a premissa antes da criação das fraternidades que surgiram em 1981. Portanto, são no fim do decênio. Depois, a convite do Papa, da grande iniziativa missionária. Andate in tutto il mondo. Ide em todo o mundo. Foi isto que Cristo disse aos seus discípulos. E eu repito, ide em todo o mundo. A levar a verdade, a beleza e a paz que se encontra em Cristo Redentor.
Hoje, os exercícios anuais da Fraternidade CL, que representam um momento mais importante de toda a vida do movimento, chegam em direta via satélite ou através de gravações a quase 80 países. A revista Trace é traduzida em 11 idiomas. Em Roma, um centro internacional trata das relações com todo o mundo. Fraternidade é uma palavra que pode transformar a vida. Algumas famílias juntaram-se, decidiram de viver entre si uma fraternidade real que se abrisse a esta, que é uma dimensão fundamental da vida, capacidade de acolher, ou seja, a gratuidade. Nestes anos, mais de 20 anos de história, acolhemos mais de 500 crianças. Isto é, como tê-los parido todos, como ter gerado cada um deles. Tornaram-se parte real da história de cada uma das nossas famílias. A dimensão da caridade, aquele pilar da experiência cristã, exprime-se em 1000 modos e iniciativas. Famílias de acolhimento, cooperativas de solidariedade, assistência aos deficientes, ajuda aos enfermos e encarcerados. E não só em Itália. AVSI, a Associação Não Governativa dos Voluntários para o Serviço Internacional, trabalha em 35 países. Do Brasil à Roménia, a AVSI realiza projetos educativos e sociais, escolas, hospitais, cursos de formação, adoção e apoio à distância. Em Nápoles, a experiência de um período pós-escolar conduziu à ajuda na procura de trabalho e, ainda mais, a prestar assistência às famílias nas necessidades mais imediatas através da distribuição de alimentos a cargo do Banco Alimentar. Tudo começou com um encontro. Eu estava a começar a universidade. Parti de Nápoles, viajamos durante 18 horas para chegar à chiesa di Valmalenco. Ali encontrei este velho. Este velho, naquela altura, era muito novo. Do Giussani, que é assim que soube que eu tinha vindo de Nápoles, sentou-se e bebemos uma garrafa de vinho. A única coisa que me lembro é o seu olhar. Estive com ele por mais de 3/4 de hora. Depois disse, agora tenho que ir embora. Caso contrário, os chefes zangam-se. Forza Napoli. E foi assim que começamos. Così abbiamo cominciato. A Sibéria é um território enorme, 30 vezes maior do que a Itália. É o maior diocese do mundo para os sacerdotes da Fraternidade Missionária de São Carlos Borromeu, fundada em 1985 por Dom Máximo Camisasca, presente em 20 países do mundo. Os primeiros chegaram aqui em 1991, chamados pelo bispo. Encontraram um país inóspito, ferido pelas barbaridades comunistas, pela natureza hostil, pela fadiga do viver. Uma terra onde Cristo, para os mais idosos, era uma recordação longínqua, um desconhecido para os mais jovens. Nosso trabalho, no que é que consiste? Irem nas aldeias a seguir e servir estas pequenas comunidades católicas que às vezes são compostas apenas por 2 pessoas, por 5 pessoas e às vezes por 20, 30. A nossa viagem começa em Oktyabrskaya, uma aldeia a cerca de 300 km de Novosibirsk, que tem menos de 1000 habitantes. Gente simples e pobre, aquela que Dom Francesco Bertolina reúne periodicamente numa casa para dizer a missa e dar os sacramentos. Hoje batiza-se Irina. Para chegar ao encontro, os seus jovens pais percorrem mais de 100 km em estradas impossíveis. Irina, я хочу тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Amém. Em Bielorze e nas aldeias ao redor vivem as populações de origem alemã que moravam nas regiões do Volga, deportadas por Stalin desde o início dos anos 30. Durante mais de 60 anos, a fé em Cristo foi passada de mãe para filhos. Sono arrivato qua a Bielorze. Quando eu cheguei aqui a Bielorze, lembro-me que a irmã de Palina, um tipo muito divertido que estava sempre a brincar, perguntou a Palina: onde é que encontraste esse sacerdote? E ela respondeu: na estrada, um imprevisto, sem nenhuma premeditação. Senza nessun calcolo. Это я вот что вспомнила, когда первый раз увидела.
Quando vi Padre Francesco pela primeira, no dia 16 de setembro de 1991, lembrei-me daquilo que me disse minha mãe pouco antes de morrer. Eu já cá não estarei, mas reabrirão as igrejas e os sacerdotes irão voltar, porque a fé existe e ainda existe agora. Vocês não sabem o que são as igrejas, mas conseguirão vê-las, e se também vocês não chegarem a tempo de as ver, irão vê-las os vossos filhos. Poderão destruir uma aqui, mas um pouco mais além irão construir uma outra. Destruirão também aquela e será construída uma outra. Deus não pode ser destruído. Lembrei disso quando vi chegar Dom Francesco aqui. Hoje é festa grande em Polovinoye, na paróquia do Sagrado Coração. Graças ao batismo, Margarita, Kirill, Eugénia, Anton, Maxime entraram a fazer parte do povo cristão da Sibéria e agora são 25 os paroquianos de Dom Francesco. Mi ricordo gente che... Lembro-me de gente que bate porta durante a noite, às vezes embriagada, e que quer que fale contigo. Depois, às vezes, quando está sóbria, nem sequer te reconhece. Nota-se esta necessidade de uma verdade para a própria vida. Eu penso, antes de mais, que a minha função é a de lhes estar próximo, desejando com paixão a verdade da vida deles, que as suas vidas sejam verdadeiras, plenas e, portanto, ajudá-los neste caminho. É dia de catequese em Krasnoziorsk. Encontramos-nos na aula de uma escola. As alunas já passaram desde há muito tempo a idade dos exames, mas não tem importância. Bertolina descreve a encarnação de Cristo como o arco-íris completo, quando o céu e a terra se confundem. É uma linguagem que eles compreendem. Também Gália compreende que encontrou o primeiro padre da sua vida à frente da tomba de Dima, o filho de 20 anos morto atropelado por um automóvel, conduzido por um embriago. Vinha à nossa casa depois do meu filho ter morrido. Eu falava de modo caótico. Tentava de lhe perguntar por que é que tinha acontecido aquela desgraça. Ele repetia: espera, depois perceberás, espera. E me pegava na minha mão. Tornámo-nos grandes amigos. Sem ele, a minha família nunca teria superado essa desgraça. Depois, um pouco de cada vez, comecei a ir na igreja, pedi para ser batizado. Novosibirsk tem 100 anos e 2 milhões de habitantes. É aqui que está o coração e o centro da Santa Madre Rússia, a capela de San Nicola, destruída durante o período soviético e reconstruída em 1991. A comunidade siberiana de Ciel nasce à volta dos padres da Fraternidade de São Carlos, que ensinam nas universidades. Hoje, ser um padre missionário significa ser capaz de mostrar com a própria vida aquilo que é a grandeza do cristianismo, sem nenhuma presunção, sem esconder necessariamente a própria fragilidade, os próprios limites, mas com a certeza de que na vida Cristo risponde ao humano. Cristo risponde all'umano. Entre os horríveis prédios cinzentos da cidade existe uma mancha cor-de-rosa. É a casa de acolhimento para mães sozinhas de Santa Sofia. Por aqui passam 18 mães com as suas crianças, uma pequena resposta a uma grande necessidade. Na cidade, todas as casas que acolhiam crianças foram fechadas e, portanto, as mulheres, que geralmente vivem sozinhas com uma criança ao seu cuidado, encontram-se de repente sem ajuda. Faz muito frio em Moscovo, não só porque nos encontramos a menos de 30 graus em relação à Sibéria, mas também porque estamos no coração do Império. Já passaram 15 anos desde quando só falar com um estrangeiro podia custar 5 anos de gulag.
Qual era o nosso trabalho? Vir encontrar as pessoas que Padre Scalfi já tinha encontrado aqui nos anos 50 e com as quais tínhamos ficado sempre em contato. Era uma relação estranha, como mensagens de náufragos que lhes chegavam de nós, no Ocidente, em garrafas e às quais tínhamos obrigação de responder, construindo uma ponte de amizade e trabalho comum. Portanto, vínhamos encontrar às escondidas os discentes e as comunidades cristãs, para receber a esperança deles e, ao mesmo tempo, comunicar a nossa experiência de igreja e de comunidade cristã. A nova Rússia nasce entre os centros comerciais e os casinos que preencheram o vazio deixado pelas grandes estátuas que celebravam o mito do Homo Soviéticos. Renasce aqui entre 4 paredes e um monte de livros, 500 por ano, imprimidos e distribuídos por todo o país. São autores estranhos para as latitudes, Giussani, Eliot, Peggy. Nosso Centro Cultural Biblioteca do Espírito foi fundado em Moscou em 1993, continuando em loco toda a atividade que a Rússia cristã desenvolveu por muitos anos, durante o período soviético, mandando os livros da Itália para aqui. A nova Rússia renasce sobretudo sob o signo da amizade entre católicos e ortodoxos. Na biblioteca trabalha Viktor Popkov, condenado ao lager somente por ter praticado a sua fé. Fomos encontrá-lo no Mosteiro Ortodoxo das Virgens de Novodievich, onde repousam os restos de Solovev, o maior filósofo religioso russo. Depois da liberação do lager, a vida não acabou. Queríamos continuar a viver aquilo que tínhamos encontrado. A primeira pessoa que me falou do movimento foi Giovanna Paravicini, que veio de noite à minha casa, às escuras, quando ainda era perigoso encontrar-se. O acontecimento que provocou em mim uma forte impressão verificou-se mais tarde, em 1990, quando fui convidado a participar no meeting de Rimini. Mesmo aquilo que eu queria ver, que queria perceber, cristãos que não se limitam à missa e oração, mas que consideram o desejo de transformar o mundo como a sua função principal. Cidades surgidas como grandes lagers, a céu aberto, espaços infinitos. É o Cazaquistão, um grande país 7 vezes maior do que a Itália, habitado por apenas 15 milhões de pessoas. Desde 1991 é uma república independente. Agora, percebo-me que este encontro que aconteceu não foi casual. Agora percebo-me cada vez mais que Cristo chegou para me encontrar aqui, no Cazaquistão. Dom Eugênio Nembrini, diretor do Centro Juvenil Alfa Omega, pertence ao grupo da Fraternidade do Studium Christi. Encontrando o Cazaquistão, conhecemos um povo, um homem, uma beleza e uma paixão impressionante. Provavelmente o sofrimento, provavelmente a origem nômada. Até o princípio do século ainda era um povo nômada. Manteve este homem como um sentido religioso, como uma paixão para a realidade, gosto para a realidade que nenhum movimento político destruiu e tirou do coração. No Centro Juvenil Alfa Omega de Almaty, fundado há 2 anos, realizam-se pela primeira vez os exercícios da fraternidade. Chegaram do norte, Karagandá, uma cidade que surgiu à volta das minas de carvão onde trabalhavam deportados ucranianos, polacos, alemães, russos e coreanos. Chegaram da capital, Astana, onde no inverno a temperatura pode descer abaixo dos 50 graus. Empregavam até 2 dias de viagem de comboio, com sacrifício imenso, para se reunirem à volta das palavras de um padre milanês, para sentirem-se parte de um povo. Há 2 anos pedi a Dona Adélio para ser batizado porque queria partilhar essa experiência com minha mãe, que não sabia nada. A minha mãe é importante para mim. Antes tinha medo, dúvidas, etc. Mas quando contei tudo a ela,
Surpreendeu-me o que ela respondeu. Eu nunca faria uma coisa dessas porque sou muçulmana. Mas tu faz o que achares que seja bom para a tua vida. Aquele olhar para mim da parte da minha mãe impressionou-me muitíssimo. Dom Edo Caneta ensina na Universidade Nacional Euroasiática e na Universidade Islâmica de Astana. Para muitos destes rapazes representou o primeiro testemunho de Cristo. Hoje o casaco também se sente islâmico, embora se sinta casaco. As duas coisas, por si, não coincidem absolutamente. Também se deve acrescentar que a experiência de 70 anos do domínio soviético também reduziu a experiência islâmica, algo de folclórico para muitas pessoas. Os próprios cazaques, descobrindo as suas tradições, no âmbito das suas tradições, começaram também a descobrir este aspecto do Islã. Existe a história da Europa, sentada à volta das mesas de Almaty. Uma história de sangue e de dor, cujo fruto hoje é uma esperança para o mundo. Elmira e Sasha são a primeira família do movimento no Cazaquistão. Casaram-se há 4 anos e têm 2 filhos. Eu provengo da tradição católica luterana. Eu venho da tradição católico-luterana. Ela da tradição muçulmana cazaca. Isto queria dizer que começava uma disputa familiar. A sua família não queria, e a minha também não. Nem sequer queria ouvir falar do assunto. No entanto, a experiência do movimento ajudou-nos muitíssimo a superar isto, porque tínhamos a certeza daquilo que estávamos a viver. Aqui, nas fronteiras do mundo novo, o encontro com Cristo representa a diferença entre a vida e a morte. Antes eu vivia uma vida desesperada, digamos. Vivia em ambientes onde vivem os rapazes que não têm uma família. Não têm nada, nem casa, nem de comer. Não havia nada. Antes eu não era nada. Depois de ter encontrado o movimento, foi muito simples. Fui para a escola da comunidade, atrás do convite de alguns amigos, e Lívio que agora está aqui. Entrei e vi muita gente que lia um livro. Também eu comecei a lê-lo. Ele mesmo, as 2 linhas, onde fala de Giussani, acerca das exigências fundamentais do homem, e senti ao mesmo tempo que aquelas exigências eram aquelas que eu sentia. Não podemos ver essas exigências em modo abstracto, tirá-las da pessoa. E então, mesmo através das palavras, tornou-se carne. Così è diventato carne. Monsenhor Giussani, muitas pessoas evidenciam esta capacidade particular do movimento de encontrar e envolver as pessoas de todas as espécies, de todas as classes sociais, de todas as culturas. A que coisa é devida esta capacidade? É devida a um interesse coerente e persistente pelas relações humanas, que se realiza como se podia realizar entre os jovens daquele tempo e de hoje, com uma nova e mais madura atenção que se dedica ao estranho, qual se torna parte integrante do grande jogo da existência. Il quale diventa parte integrante del grande gioco dell'esistenza. L'avvenimento della storia umana. O acontecimento da história humana faz parte do desenho divino, e por isso é para sempre. Ou seja, consagra-se com a inteligência da sabedoria de Deus. E isto começa a definir o entrincheirar-se do sacramento católico, útil e frutuoso, do qual se pode partir como para um novo advento. Além disso, também, devido ao facto que as pessoas que se encontram afrontam e vivem casos de necessidades concretas. Casos de bisogni concreti. Diverse riviste, poi Rimini e altre manifestazioni pubbliche
várias revistas, depois de Rimini, outras manifestações públicas, a presença, sobretudo, nas universidades, mas também na vida social, nos grandes problemas do mundo, de Novosibirsk até o Brasil. Demonstra a multiplicidade dos contributos de comunhão e liberação. Vasta gama destas realizações, mas sempre radicadas numa amizade pessoal com o Senhor. Parece-me que este é o ponto fundamental da questão, o encontro pessoal com o Senhor, com seu corpo, que é a Igreja. Garante, por um lado, a identidade, a comunhão com toda a Igreja Católica, mas, ao mesmo tempo, abre iniciativas muito diferentes, iniciativas missionárias, como podemos ver nesses contextos. Iniciativas, sobretudo, no mundo intelectual de hoje. Iniziative soprattutto anche nel mondo intellettuale di oggi. Desenvolvida nos anos 70, a presença no mundo universitário, das cooperativas de livrarias aos cursos de ajuda no estudo, permanece um dos pontos principais da experiência de Ciel. L'approccio con la vita dell'università. A experiência com a vida da universidade foi vivida segundo a integração das dimensões da vida do homem. Foi mesmo a partir da evidência que, neste período, se decide não só a formação para um futuro trabalho, para uma profissão, mas também se decide o programa de vida, decide-se a vocação. Surgiram muitas escolas com gestão autónoma, como o Instituto Sagrado Coração de Milão. Se o significado da vida é o sucesso social, a única educação possível é a instrução. Mas o significado da vida não pode ser aquele. O significado da vida é a realização da felicidade do homem, da totalidade do homem. Por isso a educação é essencial. Depois da palavra geração, não há nada mais importante na vida do homem do que a palavra educação. Um dos frutos surpreendentes desta experiência realizou-se na Calábria. O molho abandonado no centro do Golfo de Lamésia é um dos símbolos da Calábria, região de promessas não mantidas, do desenvolvimento falhado. Um mundo do qual os jovens querem escapar. Também os amigos de Tonino o teriam feito se não tivesse sido pelos rebuçados. A experiência desses jovens nasce antes no meu encontro pessoal com a experiência de CEL que fiz em Milão, onde aprendi substancialmente a partir do positivo, ou seja, quando andava por essas bandas, sentia o sangue ferver ao ver esses grandes armazéns, estas estruturas abandonadas. Não esperar a solução, mas procurá-la, fazê-la surgir. Esta é Silagum, uma fábrica de rebuçados construída usando as subvenções do Estado para o sul da Itália. Hoje, 11 anos depois, superadas muitas crises, dá trabalho a 50 pessoas e exporta para 30 países. A história de Silagum, como aquela de muitas outras empresas, foi possível graças à Companhia das Obras, uma rede de empresas que nasceu nos anos 80 e que promoveu os primeiros passos no âmbito do movimento popular. Don Giussani ci sollecitava in quel periodo perché c'erano... Giussani pediu-nos, naquele período, porque se tratava das nossas primeiras tentativas. E Alcan fazia um vinho. Ele dizia: o que é que interessa que vocês falem de política, do mundo novo, se não ajudam essa gente a fazer o vinho, a vendê-lo, se é preciso uma feira das obras. Esta era a ideia que parava no ar. Depois um dia lembro-me que tínhamos dado um passeio em Confosco durante as férias e Cesana disse-me: vai tratar da nossa comissão econômica, das nossas realidades. Eu fui, mas não havia nada. Comecei a encontrar as pessoas. A única coisa que eu sabia era reunir as pessoas, ser amigo delas. E encontrar aqueles que naquela altura tinham obras e comecei assim a reunir as pessoas. Devagarinho a gente começou a colaborar. O espírito do movimento era aquele de dar uma mão para existir. A Companhia das Obras associa 30.000 empresas. Tem várias sedes no estrangeiro. As suas teses e os seus lemas estão frequentemente no centro do debate político e cultural italiano. E a Fundação Subsidiária reúne pesquisadores e estudiosos de vária extração social,
Qual é o segredo de tanta criatividade, de tanta capacidade de iniciativa? Io penso che abbiamo incontrato... Eu penso que nós encontramos o cristianismo como encontraram os apóstolos com Jesus, que andava pelo mundo e Jesus fazia-lhes ver umas coisas e depois umas outras. Tudo era interessante, porque Jesus fazia-lhes ver os lírios do campo, fazia-lhes ver a adúltera, fazia-lhes ver as coisas de maneira diferente do que era costume. Assim, também nós encontramos o cristianismo no modo que torna fascinante as coisas, interessantes, mostrando as coisas de uma maneira cheia de razão, e, portanto, tornam-se todas interessantes. Evidentemente, partindo dos interesses que uma pessoa tem, a pessoa começa a interessar-se dessas coisas com este fascínio, com esta admiração dentro de si. Na experiência de um grande amor, tudo se torna interessante, porque com a pessoa que se ama, está-se disposto a fazer tudo. E nós somos gente que foi habituada a amar. Se a Companhia das Obras dá os primeiros passos nos anos 80, no mesmo decênio explode o fenómeno do Meeting de Rimini. É por ali que passam Lech Walesa, a Madre Teresa de Calcutá, o escritor Ionesco e o maestro Muti, Giovanni Tistori e os gonzos japoneses. E depois os líderes políticos e sindicalistas, cantantes, banqueiros. Ano após ano, o meeting torna-se o lugar mais original de reflexão sobre os grandes temas do nosso tempo. Títulos fantasiosos, a paixão com que milhares e milhares de jovens se oferecem como voluntários, despertam grande interesse dos mídias de todo o mundo. Com o meeting, com os jornais como Il Sábato, com a difusão da rede dos centros culturais, chega para alguns também o momento do envolvimento político direto. Toda a minha história é a história de um desenvolvimento extraordinário, humano, graças à educação que recebi em CELI e ao facto que, através de CELI, encontro-me dentro desta rede de conhecimentos, de relações em todo o mundo que dificilmente existe em outros ambientes. Mas não é que quando de manhã, quando me levanto, penso que sou do CELI. Todas as manhãs, quando me levanto, afronto os infinitos compromissos que tenho de afrontar, como um meu amigo de CELI que é empresário, um outro que é professor, outra que é mãe de família. Mas a educação recebida é personalizada, a fé, que é um dom mais que se transformou em uma profunda certeza humana, torna-se um motor que move todas as ações cotidianas. É claro que existe a possibilidade de errar. Toda a gente erra e muitas vezes também eu errei. Mas o único motor é aquele. Escrevendo a Dom Giussani, o Papa diz que aquela indicada pelo fundador de Ciel não é uma estrada, mas é a estrada da experiência cristã. Com questo giudizio il Papa indica qual è la natura del cristianesimo. Questa frase o Papa indica qual é a natureza do cristianismo, que não é uma das várias estradas que o homem pode imaginar para se pôr em relação com o mistério, mas é aquela traçada por Deus, aquela de Cristo. Como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Don Giussani, na carta que escreveu recentemente, o Papa disse que ele não pretendeu fundar nada, mas apenas propôs a experiência cristã nos seus aspectos fundamentais. Uma realidade de todo particular é aquela do chamado grupo adulto, ou seja, os Membros Domini, uma associação laica de direito pontifício cujos membros vivem a vocação na virgindade. Nos empenhamos como propósito pessoal aos 3 conselhos evangélicos tradicionais da Igreja, ou seja, obediência, pobreza e virgindade. Os membros são cerca de 2.000, presentes em 30 países e moram em 250 casas. Vivem e trabalham como todos. A ideia de base é aquela de um convento na cidade dos homens. Cristo è stato espulso dalla vita normale. Cristo foi expulso da vida normal, foi expulso dos hospitais, foi expulso das fábricas, foi expulso dos bairros, foi expulso das escolas, foi fechado nas sacristias. E a gente estuda, trabalha, adoece, mexe-se segundo aquilo que a voz do poder diz que é o significado daquilo que acontece. É necessário que haja alguém que se meta no lugar e diga: tudo aquilo que acontece é o Senhor que consente que aconteça, e nós não nos deslocamos deste parecer. Estes são os Memores Domini. Encontramos-nos no ponto mais alto da cidade velha de Jerusalém. Olhando para a minha frente, aquilo que vejo é a grande cúpula com Santo Sepulcro, que dista de nós menos de 200 metros. Mas à frente temos o Monte das Oliveiras. Começa a zona sepulcral
atualmente cemitério hebraico. Depois temos a grande mesquita à nossa frente, a mesquita de Omar. Jerusalém, pouco mais visto no mundo, nada de mais fascinante. Tudo começa aqui, tudo o que se realizará. Na Cidade Velha, pouco além da porta de Jaffa, o convento maronita hospeda os encontros da pequena comunidade de Ciel. Sono Daniele, sono qui da quasi 10 anni. Samar Sahar, di Gerusalemme. Sono Joseph Zacnon della Galileia. Sono Marta, ho 19 anni, sono di Gerusalemme. Um microcosmo de idiomas, idades e proveniências povoa a Terra Santa e contraditória mais do que qualquer outra. Fazem-se as contas com os dramas de todos, a segurança, os postos de polícia, o muro. E além disso, há o problema de ser cristãos, minoria restrita entre maiorias hostis ou suspeitosas. O que fazem os Ciel entre Israel e a Palestina? Em Betânia, a poucos quilómetros de Jerusalém, agora tornados insuperáveis pela famosa barreira, Samar dedica-se a empresas no limite das próprias forças, uma casa de acolhimento para meninas órfãs ou abandonadas. E uma padaria que tem como objetivo dar trabalho e, quem sabe, dar dinheiro para o orfanato. Joseph ensina a história da cultura, hoje uma lição sobre Santo Agostinho, na Universidade Católica de uma Betlém deserta de peregrinos e cheia de tensões políticas. Sobi trabalha para o Patriarcado Maronita e ocupa-se de tudo: visitantes, relações com as autoridades, situações dos cristãos, operários desocupados, difusão e tradução dos textos do movimento. A pequena comunidade também é uma encruzilhada de amizades com pessoas de diferentes fés. Nas ruelas da Cidade Velha, cheias de vendedores e de soldados, fala o professor Ali Kleibo, docente na Universidade Islâmica Al-Quds. Com eles não se trata somente de uma amizade. Com eles rezamos em comum. É uma meditação comum. O acto comum de amor para com Deus. Não me sinto excluído das orações deles. Não me sinto visto somente pelo facto de ser muçulmano. Muitos antes, pelo contrário, as orações deles, o seu conhecimento de Deus, o seu conhecimento da divindade, são algo que obsequiou nossa fé como muçulmano. Deste modo, em comunhão e liberação, descobrimos a nossa relação com Deus. Pouco distante, enquanto no Muro do Choro se celebra uma festa religiosa, o rabino David Rosen indica a perspectiva de uma amizade desenvolvida no meeting de Rimini e marcada por uma frase de Don Giussani: "Nós somos hebreus". Portanto, penso que a afirmação de Don Giussani e de outros, que reflete esta mudança, seja testemunho de uma das mais importantes transformações do nosso tempo. Potencialmente, os cristãos de Terra Santa representam a ponte que pode unir todas as famílias de Abraão com respeito recíproco na colaboração. Espero que, com o apoio dos cristãos de todo o mundo, a comunidade cristã local consiga desempenhar esse papel. Mas, sobretudo, penso que o futuro da minoria cristã seja realmente para o Estado hebraico a demonstração da sua fibra democrática. Na estrada que vai para Tel Aviv, a escola hebraica do rabino Brodman também é hóspede do meeting. No jardim botânico, cultiva exemplares de todas as plantas e flores citadas na Bíblia. A Bíblia profetizou a expulsão dos hebreus da terra de Israel e sua dispersão no mundo. Mas também está escrito que os filhos de Abraão, Isaac e Jacob, voltariam a esta terra, tal como aconteceu. É o mistério do homem, é o mistério da história. Ambos mostram que Deus é o guia, é o Senhor da história. O que me surpreendeu em Rimini é que as nossas religiões compartilham o mesmo sentimento. Perante o tabernáculo, onde estão guardados os livros da Torá, o mistério de uma origem que também é profecia. Na base de todas as religiões está a Torá, dada por Moisés no Monte Sinai. Encontramos-la no Novo Testamento, também, embora com algumas diferenças, no Alcorão. Quando penso nisto, vejo que estamos tão perto uns dos outros que deveríamos permanecer unidos e agir juntos, preparando-nos para a chegada do Messias.
Portanto, viver nesta terra torna-se uma responsabilidade, não um peso. Uma responsabilidade que também se pode assumir, embora sejamos poucos, embora sejamos jovens. Mi sento soffocata certe volte perché... Às vezes sinto-me sufocada porque viver como minória nem sempre é fácil, porque um considera-te árabe, o outro considera-te cristão e nem sempre se consegue ser integrado. No entanto, gosto muito de viver aqui, porque o facto de às vezes ter de lutar dá sabor à vida e dá um sentido viver aqui. Dá anche senso al vivere qua. Creio que se Deus nos pôs aqui e porque temos um papel a desenvolver. É o facto de pensar neste papel que me dá as forças para ir para frente. É interessante viver aqui. Aliás, talvez existam várias razões para ficar do que para ir embora. Além disso, quer dizer, é a terra de Cristo e Cristo fez o máximo que se pode fazer quando se ama e, portanto, o mínimo que nós podemos fazer é tentar transmitir a sua mensagem. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria. Ecco la serva del Signore. E il Verbo si è fatto carne. Concluindo num dos seus discursos mais célebres durante o meeting de Rimini, disse: faço votos a mim e a vós de nunca estar sossegados. Porquê? O que é que queria dizer aquela frase? Queria dizer que o homem é digno da vida porque admite a vida somente como pesquisa de uma resposta completa, de uma conquista que Deus Criador concebeu e construiu para ele. Depois de uma hora de lição, uma rapariga entregou-me, como se fosse uma descoberta, este canto feito por ela. Pobre voz. A nossa voz canta com porquê. Não conheço nenhuma outra expressão mais definitiva do que esta. Como desafio, por um lado, e como percepção segura, pelo outro, que tudo aquilo que a natureza tem de positivo encontrará a sua resposta. Troverà a sua risposta. Povera voce di un